Você já se sentiu invisível? Até que alguém curtiu seu post? Já ficou mal porque aquela foto não teve o número de likes que esperava? Já sentiu que precisa parecer forte, feliz e bem-sucedido, mesmo quando está quebrado por dentro? Você não está sozinho. Vivemos na era da imagem, na geração que precisa ser vista, a qualquer custo. Mas e se eu te dissesse que tudo isso já aconteceu antes? Sim, há milhares de anos, um povo tentou construir a própria fama. Criaram uma torre para tocar os céus, não para adorar a Deus, mas para serem adorados. Era Babel, e acredite, essa torre voltou. Hoje ela se chama rede social, ego, aparência, influência. A nova torre de Babel já está de pé, e você pode estar ajudando a construí-la. Se essa mensagem já está fazendo você refletir, então inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa lembrar: Deus não nos chamou para sermos admirados, mas para sermos transformados. Você já se perguntou por que Deus confundiu as línguas na construção de Babel? O que havia de tão grave naquela torre que provocou uma intervenção direta dos céus? A resposta está nas motivações. Gênesis 11 nos mostra um povo unido, uma tecnologia revolucionária para a época, tijolos queimados e betume, e um propósito claro: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Não era sobre adoração, era sobre autopromoção. Não era sobre glorificar o Criador, era sobre projetar a imagem da criatura. Babel foi o primeiro projeto de marketing humano coletivo. Uma torre que dizia ao mundo: olhem para nós. A linguagem era única, a cooperação exemplar, mas o coração estava corrompido. E quando o coração está corrompido, até a unidade vira rebelião. Deus desceu. Sim, ele viu, mas não com admiração, e sim com alarme. Porque quando o homem constrói sua identidade longe de Deus, ele também cava o próprio abismo. Foi ali que surgiu a confusão das línguas, não como castigo, mas como proteção. Deus dispersa para salvar, ele separa para frear o mal. Mas hoje, Babel voltou, não com tijolos, mas com seguidores, não com betume, mas com filtros. Estamos novamente dizendo: façamos para nós um nome. Postamos, reagimos, medimos a vida em curtidas. A nova torre é digital, mas o espírito é o mesmo. Estamos conectados, mas cada vez mais isolados. Falamos a mesma língua da vaidade, mas não nos entendemos no essencial. As redes sociais nos prometeram união, mas entregaram comparação, ansiedade, vício e idolatria da imagem. Quantos estão perdendo a identidade tentando construir uma imagem? Quantos estão adoecendo para manter uma aparência que nunca foi real? E o mais triste, quantos cristãos estão ajudando a erguer essa nova Babel, quando deveriam ser altares vivos? A palavra nos alerta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Mas ao invés de transformação, buscamos aceitação. Em vez de subir o monte com Deus, preferimos subir em plataformas. O altar do ego está mais cheio do que muitos templos, e o nome que estamos tentando glorificar não é o nome de Jesus. Precisamos parar, precisamos descer dessa torre antes que ela desabe. Porque assim como em Gênesis, Deus está olhando, e Ele não deixará o orgulho crescer para sempre. Ele derruba torres que se levantam contra o céu, mas também restaura corações que se humilham diante dele. Mas a história de Babel não para na torre. Deus desce, não porque ele não soubesse o que estava acontecendo, mas porque ele se importa, porque ele observa, porque ele é um Deus presente, mesmo quando o mundo o ignora. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, diz o texto sagrado. E com uma só decisão, Deus interrompe o ciclo de vaidade que poderia destruir aquela geração. Ele não destrói o povo, ele não derruba a torre com fogo, ele não lança pragas, ele confunde a linguagem. Deus atinge o coração do problema, a comunicação. Porque onde não há entendimento, não há aliança. Onde não há linguagem comum, não há mais exaltação do ego coletivo. Eles falavam a mesma língua, mas o propósito era errado. Então Deus não muda a forma, muda o sentido. E o resultado?
Babel para de crescer. O projeto humano de glória sem Deus é interrompido. A cidade vira ruína. A torre vira símbolo de orgulho quebrado. A confusão não foi punição, foi proteção. A multiplicação de línguas espalhou o povo sobre a terra, o que era exatamente o plano original de Deus. Sejam frutíferos, multipliquem-se e encham a terra. Eles não queriam sair, quiseram centralizar, quiseram controle, quiseram ser lembrados por algo grandioso. Mas Deus queria que eles fossem bênção espalhada. Queriam erguer blocos. Deus queria espalhar sementes. Queriam criar monumento. Deus queria formar uma nação. E talvez você esteja vivendo isso agora, tentando construir algo grandioso por si mesmo, erguendo sua torre, projetando sua imagem, refazendo sua linguagem, investindo mais em parecer do que em ser. Mas o que Deus quer fazer não é te confundir, é te libertar. Ele quer te espalhar como bênção, te tirar do centro do seu próprio ego e te enviar como luz para as nações. E sim, às vezes ele vai interromper os planos, vai confundir alianças, vai tirar você do lugar confortável, porque o propósito dele é maior do que a sua zona de segurança. Babel não caiu porque Deus odiava o povo. Babel caiu porque Deus amava demais para deixá-los se autodestruírem com o próprio orgulho. E hoje, ele continua fazendo isso. Ainda confunde idiomas, ainda interrompe conexões, ainda silencia vozes, não por castigo, mas por misericórdia. Porque no silêncio, ele pode falar, porque no fim das palavras, ele pode ser ouvido. E se hoje suas conexões parecem bagunçadas, seus planos paralisados, suas palavras incompreendidas, talvez seja Babel sendo interrompida. Talvez seja Deus te chamando de volta para a linguagem do céu, a linguagem da humildade, do propósito, da obediência, porque o que começou com ruído precisa terminar em adoração. Em Pentecostes, Deus reverte o que aconteceu em Babel. Lá atrás, ele confundiu línguas, mas agora, ele une corações. O Espírito Santo desce, e pessoas de várias nações ouvem a mesma mensagem, cada uma em seu próprio idioma. A linguagem que separava agora conecta, porque a diferença, nas mãos de Deus, vira ponte e não muro, e o que causou confusão em Gênesis, agora produz comunhão em Atos. Você percebe? Deus não é contra a linguagem. Deus é contra o orgulho que se esconde atrás dela. Em Babel, eles queriam fama. Em Pentecostes, os discípulos queriam obediência. Em Babel, a torre apontava para os céus. Em Pentecostes, o céu desceu sobre o povo. Em Babel, eles queriam subir. Em Pentecostes, Deus veio habitar. A diferença é o coração, é a motivação. E talvez seja isso que Deus está revelando a você hoje. Que tipo de torre você tem erguido? Seu feed de redes sociais é uma plataforma de testemunho ou de vaidade? Sua carreira, seus relacionamentos, suas decisões, têm glorificado a quem? Quando foi a última vez que você perguntou: Senhor, isso te glorifica ou só me exalta? O mesmo Deus que confundiu a torre é o Deus que derrama o Espírito. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele está interessado na motivação por trás do que você constrói. Porque o que você faz sem Deus pode até impressionar o mundo, mas não sustenta a sua alma. E o que é feito com Deus, mesmo que ninguém veja, carrega eternidade. Você pode ter poucos seguidores, poucos aplausos, poucas curtidas, mas se estiver construindo com o Senhor, sua obra permanece. Porque a torre de Babel foi interrompida, mas o altar de obediência permanece até hoje. O espírito que caiu no cenáculo continua disponível. Ele continua usando gente comum, gente que talvez tenha tentado construir uma torre, mas agora se rende. Gente que diz: não quero ser adorado, quero ser instrumento. Gente que não vive mais para a própria imagem, mas para a imagem de Cristo. Essa é a nova geração que Deus está levantando. Uma geração que não quer ser vista, quer revelar a glória de Deus. Uma geração que não busca viralizar, mas transformar, que não mede valor por engajamento, mas por entrega. Talvez seja você.
Talvez Deus esteja chamando você para derrubar sua torre e edificar um altar. Talvez Ele esteja sussurrando no seu coração: chegou a hora de parar de buscar fama e começar a buscar fogo. Porque o fogo de Pentecostes ainda queima. E onde o orgulho desmorona, o céu desce. Onde o ego morre, o espírito habita. Onde a imagem cai, a glória se levanta. Babel foi um projeto humano sem Deus. O reino é um projeto divino com corações rendidos. Em qual dos dois você está investindo sua vida? Jesus nos ensinou que quem quiser ser grande, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Que aquele que quiser encontrar sua vida, que a perca por amor. Essa lógica é o oposto da Torre de Babel. Porque enquanto o mundo diz, mostre o quanto você é forte, bonito, influente, Jesus diz, mostre o quanto você depende de mim. A torre moderna exige performance. O altar de Cristo exige entrega. A torre diz, conquiste seu espaço. O altar diz, negue-se a si mesmo. Em Babel, eles queriam fazer o próprio nome conhecido. Mas em Filipenses 2, Paulo nos mostra outro caminho, o de Cristo, que se esvaziou, assumiu forma de servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, porque no reino de Deus, só sobe quem se curva, só reina quem serve, só é visto quem decide se esconder em Deus. E isso nos confronta, porque vivemos numa geração que tem medo do anonimato, que acha que não ser notado é fracasso, que vive para ser lembrado, comentado, validado. Mas a palavra nos ensina que o que vale não é ser notado pelos homens, mas conhecido por Deus. Que adiantaria ganhar o mundo e perder a alma? Quantas pessoas hoje têm construído plataformas para si mesmas e acham que estão servindo a Deus? Quantas vezes a torre está disfarçada de ministério, de boa intenção, de influência do reino, mas por dentro é só vaidade. Babel não é apenas um lugar, é uma intenção do coração. E talvez Deus esteja chamando você hoje a revisar os alicerces da sua vida. Qual é a fundação da sua identidade? É a aprovação de Deus ou o aplauso das pessoas? Porque a torre pode crescer alto, mas se a fundação for orgulho, ela vai ruir. Já o altar pode ser simples, mas se for edificado com sinceridade, o fogo vai descer. Você lembra de Elias no Monte Carmelo? Enquanto os profetas de Baal gritavam, se cortavam, faziam espetáculo, Elias reconstruiu o altar, e Deus respondeu com fogo. A torre grita, o altar atrai. A torre busca fama, o altar revela glória. A torre exalta o homem, o altar glorifica Deus. E é esse altar que precisa ser restaurado na sua vida hoje. Talvez você esteja se sentindo pequeno, apagado, sem visibilidade. Mas não se esqueça, foi no esconderijo que Davi foi treinado, foi no deserto que Moisés foi moldado, foi na caverna que Elias ouviu a voz suave de Deus. O anonimato não é ausência de propósito, é preparação. Às vezes Deus nos esconde, para que a glória dele seja revelada no tempo certo. Não tenha pressa em aparecer, tenha pressa em obedecer. Não corra para a torre, corra para o altar. Porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não pessoas que usem a fé para subir degraus de vaidade. Ele está à procura de corações quebrantados, de construtores do reino, e não de impérios pessoais. E se você estiver disposto a derrubar a torre do ego, ele vai edificar em você algo eterno. Deus confundiu as línguas em Babel para impedir que o orgulho humano se tornasse ainda mais destrutivo. Eles queriam falar a mesma língua, mas por motivações erradas. E hoje, de novo, milhões falam a mesma língua nas redes, a linguagem da autopromoção, o dialeto do like, a gramática do ego. Mas há uma outra linguagem sendo restaurada pelo Espírito, a linguagem da adoração, a linguagem dos que, como Isaías, dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a resposta para a torre não é o silêncio, é a voz certa, no altar certo, com o coração certo. Deus ainda está procurando quem fale o idioma do céu, e esse idioma começa com arrependimento, começa com quebrantamento, começa com entrega. Babel foi o símbolo da separação,
Mas em Atos 2, no dia de Pentecostes, Deus fez o inverso, uniu pessoas de várias nações, línguas e povos, não para erguer uma torre, mas para edificar um corpo, não para buscar glória própria, mas para manifestar o reino. Babel dividiu, o Espírito Santo uniu, Babel foi confusão. O Pentecostes foi comunhão, Babel foi orgulho, o Pentecostes foi poder com propósito. Por isso, precisamos decidir de que lado estamos. Estamos ajudando a construir a nova torre de vaidade, ou estamos disponíveis para sermos pedras vivas no templo de Deus? Porque uma coisa é certa, a torre vai cair, o orgulho será abatido, a aparência vai desaparecer, mas os que estiverem escondidos em Deus permanecerão para sempre. Talvez hoje Deus esteja te chamando a descer, a abandonar a necessidade de ser visto, a obsessão por performance, a idolatria da imagem, porque só quem desce, encontra o altar, só quem renuncia, encontra a cruz, e só quem morre para si, encontra a vida verdadeira. Você está disposto a esse chamado? Está pronto para deixar de ser construtor da própria fama e se tornar um servo do reino? Se sim, então ore comigo agora, onde você estiver, com o coração aberto, entregue, disposto a começar de novo. Vamos orar. Senhor, hoje eu desço da torre que construí com minhas próprias mãos. Desço do orgulho, do ego, da vaidade, da necessidade de ser visto. Me perdoa, Senhor, por tantas vezes ter buscado a aprovação das pessoas e me esquecido da Tua presença. Perdoa quando troquei o altar pela performance, a entrega pelo aplauso, a intimidade pela aparência. Hoje eu volto, Pai, eu volto para o centro da Tua vontade. Eu não quero mais ser conhecido pelos homens. Se isso me faz desconhecido diante de Ti, me esconde no Teu amor, me molda no secreto, me prepara no silêncio, me ensina a viver para a Tua glória. Eu sou Teu, eu não quero mais subir torres, eu quero viver no altar, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa descer da torre e voltar para o altar. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários: eu escolho o altar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele derrube toda a torre erguida pelo orgulho e restaure o altar da adoração no seu coração. Porque sim, a nova torre de Babel já está de pé, mas ainda há tempo de voltar, e Deus está esperando por você, de braços abertos.